irmãos, queiram estar assentados, por favor, amados. Meus queridos irmãos aqui presentes e também aqueles que estão à distância conosco pela internet, como já foi dito, nós vamos iniciar um trimestre de estudos especiais a respeito da igreja, o mal e o mundo. O objetivo dessas 13 lições é para que nós tenhamos a orientação como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, a igreja de Cristo e o império do mal. Nós estamos vivendo, irmãos, dias em que o espírito do anticristo está operando em oposição ao cristianismo, em oposição à palavra de Deus, ao evangelho e em oposição à igreja. A oposição do espírito do anticristo ao evangelho, obviamente, não é uma coisa nova. Porque no primeiro século, portanto, há 20 séculos, João já disse que o espírito do anticristo já operava naqueles dias. O anticristo não se revela na sua plenitude. A Bíblia diz que há um que o detém. Enquanto o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, estiver aqui na terra, porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e ficou aqui. Jesus subiu, foi assunto ao céu, e o Espírito Santo desceu. Este não é um mundo sem Deus. Não estamos falando de onipresença de Deus. Este é um mundo que tem o Deus Espírito Santo aqui. Há um que o detém. Enquanto essa dupla, Espírito Santo e igreja, estiverem aqui na terra, não haverá a manifestação do anticristo. Porém, irmãos, o espírito do anticristo já opera. E quanto mais aquele dia se aproxima, sabendo que resta pouco tempo para enganar as nações, para enganar as pessoas, essa oposição, ela aumenta, ela é ampliada, ela se sofistica. E essa oposição, irmãos, ela pode ser observada nos vários setores da sociedade, a começar pelo âmbito religioso, mas alcança a política, a economia, as manifestações culturais, as ciências do conhecimento humano. E isso é algo que está em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade, e responde
por ser politicamente correto. Já é algo que está impregnado em ser educado, em ser ético, em respeitar as pessoas, em respeitar o direito das demais pessoas. E isto, irmãos, está consubstanciado em o que pode ser chamado de uma agenda progressista. Não estou dizendo que é a agenda da ONU para 2030, mas estou dizendo que é uma agenda global, que é uma espécie de manual que vários setores da comunidade nacional e da comunidade internacional honra, homenageia, pratica, legisla. Estamos falando de governos, de instituições, de universidades, das escolas de vários níveis, desde, vamos dizer, a creche, o jardim, até o ensino médio e, como disse, as universidades. Algumas igrejas cristãs já optaram por essa chamada agenda progressista, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Algumas igrejas evangélicas, protestantes, denominações conservadoras, carismáticas, pentecostais, também já fizeram a sua opção por essa agenda global. A nossa denominação, irmãos, as Assembleias de Deus no Brasil, ela tem posições a respeito desses temas, que nós vamos aludir a eles. E essas 13 lições que nós vamos estudar têm como objetivo nos atualizar sobre a posição da nossa denominação com respeito a esses temas, visto que em algumas situações são ou funcionam como imposição por órgãos nacionais e internacionais, mas ao mesmo tempo são temas definidos pelas Escrituras e também pela nossa declaração de fé. E as Assembleias de Deus têm uma posição concreta, firme, a respeito desses temas, uma posição bíblica que será sustentada até o arrebatamento. Agora, meus irmãos, nós vamos aludir ainda, mas esse quadro de defesa dessas teses, dessas filosofias, dessas ideias, dessas ideologias, desses comportamentos inspirados pelo aqui chamado espírito da Babilônia, vai se agravar até o arrebatamento. E Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, vai haver, meus amados irmãos, uma maior carga de combate
contra o Evangelho de uma maneira tal, com tal intensidade, com tal convencimento, que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Algumas traduções, para que a gente fique alarmado, diz de quase todos. E o próprio Jesus falou que, se possível, até os escolhidos serão ou seriam enganados. Dá um pouco de medo na gente. Quem acha que está de pé, cuide para que não caia. Agora, o que é o espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia, irmãos, é esse conjunto, essa cultura que é completamente contra Deus e se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. A palavra Babilônia, meus amados irmãos, ela é muito utilizada no livro do Apocalipse, e ela se refere a um império que terá completo domínio global. E não apenas um domínio político, não apenas um domínio no cenário financeiro, com uma única moeda. Porém, mais do que isso, é um domínio, irmãos, no sistema religioso, cultural e, como disse, político e econômico. Quando nós olhamos para o cenário mundial, nós constatamos que tudo está encaminhado. É como uma engrenagem que está sendo levada. Quem não já ouviu falar a respeito dos blocos econômicos e unificar a moeda? Já aconteceu há alguns anos na Europa, e foi criado o euro. E é um movimento que não foi apenas um movimento que chegou na instituição, na criação de uma moeda para a Europa, mas aqui mesmo, na nossa América, é agenda de discussões, quem sabe, da semana passada, a criação de uma moeda única. Obviamente, isso é ainda apenas preparação, mas tem que acender uma luz profética amarela daquilo que está para acontecer. Agora, irmãos, a palavra Babilônia no livro do Apocalipse é de meter medo na gente, porque no Apocalipse capítulo 18 e versículo 13, nós encontramos a expressão mercadorias, está no final do versículo 13. Mercadorias de cavalos
e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós podemos levantar as nossas mãos para o céu e glorificar ao Senhor, porque a igreja estará aqui apenas nesses momentos preparatórios, escatologicamente chamados de princípios de dores. A igreja não estará aqui quando tudo isso se concretizar. A igreja estará com Cristo. Mas, meus amados irmãos, o espírito da Babilônia, ele já conduz esta preparação nos mais diversos ambientes da sociedade. Como disse, nas universidades, nos ambientes financeiros do mundo, nos ambientes religiosos do mundo e nos ambientes também de política. O ponto número 1 da nossa lição é a Babilônia e seus significados. O versículo número 5 da nossa lição, Apocalipse 17, diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia, irmãos, é o símbolo para todo o sistema mundial que ao longo da história tem sido dominado por Satanás, seja no campo político, no campo militar, religioso, acadêmico, econômico, comercial. É aquele grande sistema que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 19, que a Bíblia chama de mundo. E a Bíblia diz que ele todo está no maligno. E a Babilônia, irmãos, ela é apresentada, está no número 1, no tópico 1, subtópico 1, do tópico 1 da nossa lição, como a grande prostituta, com a qual os reis da terra se prostituíram. Aqui, irmãos, se trata de uma prostituição espiritual, e que tem o seu ponto de nexo, de ligação entre este rei, aquele presidente, o outro governante, tem o seu ponto forte na idolatria, no paganismo e na oposição à fé genuína e única em Jesus. Eu não sei por quanto tempo nós vamos poder falar para alguém: você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque isso já não é politicamente correto. Porque Jesus é único e suficiente. E os outros? E os outros salvadores? Olha, meus queridos irmãos,
E o que acontece? Todo mundo subscreve isso. Os reis subscrevem. Os príncipes subscrevem. Os presidentes subscrevem. As nações democráticas enviam para os seus parlamentos e os seus parlamentos subscrevem. Então, é por isso que é apresentada como um sistema que representa uma grande prostituta, espiritualmente falando, que tem o seu ponto forte na idolatria, no paganismo e na oposição à fé genuína em Jesus Cristo. Há uma outra descrição na lição que nós lemos. É apresentada uma mulher montada sobre a besta, que se veste de púrpura e de escarlata. O nosso comentarista diz que isso significa reinado e luxo, e também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Em sua mão, ela tem um cálice, o que representa o compartilhamento de toda forma obscena e impura de contaminação moral e de contaminação espiritual da sociedade. E a Bíblia diz, lá no Apocalipse, capítulo 13 e versículo 1, que essa fera, essa besta, este animal no qual a mulher está montada, saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus e profere blasfêmias contra o senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças, 10 chifres, simbolizam a totalidade dos poderes do mundo e sua força política, e a união entre a mulher que está montada na besta e a própria besta simboliza a combinação de forças dos sistemas religiosos, econômicos e políticos da face da terra, que juntos constituem o chamado espírito da Babilônia. Na sequência, número 3, há a revelação do nome da prostituta. E este versículo começa com o termo mistério. E o mistério é revelado a grande Babilônia, que não é meramente geográfico, mas simbólico. Então, meus amados irmãos, esse conjunto é apresentado como o mentor, o suporte de toda rebelião contra Deus e a chancela de toda a depravação da sociedade. O nosso comentarista chama a atenção para uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim de maneira objetiva, de que não se trata apenas de uma cultura laica, uma cultura sem Deus, mas é uma cultura contra Deus. É aí que está o ponto principal. Ao Estado é laico. Aqui a Bíblia está falando
Porque não é apenas isso. Não é apenas uma cultura sem Deus, mas é uma cultura contra Deus. Porque esse conjunto, espírito da Babilônia, ele é deliberadamente anticristão. E o seu objetivo é a desconstrução dos valores bíblicos, dos valores da palavra de Deus. É a desconstrução da fé bíblica, da fé em Jesus, com a consequente perseguição, se houver oposição. Vamos para o nosso segundo ponto, que diz respeito à operação do espírito da Babilônia. Primeiro, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Isso é algo que já está acontecendo. E que psicologicamente ninguém está assim, desmaiando de terror, de ver tudo, a forma como tudo se processa. Ninguém está ficando sem dormir. Ninguém está jejuando 30 dias por causa disso. Nós já estamos um pouco acostumados com a ação do espírito da Babilônia. Porque isso foi introduzido aos poucos. Os irmãos já ouviram falar que se você colocar uma rã ou um sapo numa panela de água fria e colocar a panela no fogo, a água vai esquentando, a rã vai se acomodando, porque está gostoso, está esquentando, está gostoso, até que a panela ferve e ela morre. É assim, irmãos. Porque isso não começou ontem. A panela está esquentando. A água começou a esquentar e no começo foi gostoso. Porém, então, irmãos, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo. Eu não sou contra ninguém fazer academia e ficar musculoso e ficar, mas, meus amados irmãos, já há algum tempo que são instaladas mais cultos ao corpo do que cultos a Deus. Mais templos dedicados ao corpo do que templos dedicados a Deus. É um conjunto, irmãos. Culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, amante do dinheiro e amante dos deleites. O autor da nossa lição, ele apresenta vários pontos que tornam visíveis a ação do espírito da Babilônia, que a gente pode ver. Primeiro, o argumento da liberdade. Democracia, liberdade, igualdade, fraternidade. Porém, nas palavras do apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 19,
ele diz que isso dá lugar, isso estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Número 2, o ecumenismo doutrinário que provoca a erosão da fé bíblica. Terceiro, o relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Quarta, o humanismo, que se propõe a reinterpretar e ressignificar os mandamentos divinos. Isso a gente tem até Bíblia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai comprar Bíblia, porque já tem Bíblia preparada para cada pensamento. Bíblia com os versículos reinterpretados. E os irmãos tomem cuidado que essas Bíblias, igual essa daqui, tomem cuidado com Bíblias que têm explicações no rodapé. Precisa saber quem fez essas explicações. Precisamos saber quem fez as explicações. Nós sabemos que as notas de rodapé foram acrescidas. Elas não fazem parte do texto sagrado. Mas nós lemos. E somos influenciados por aquilo que tem aqui nas notas de rodapé. E o sincretismo, irmãos, que é a mistura do sagrado e do profano. De maneira tal que aquilo que nós ouvimos tanto e que está sendo tão discutido nos últimos dias, narrativas, são construídas narrativas que desconstroem verdades sedimentadas na palavra de Deus. E em consequência disso, meus amados irmãos, Jesus falou que quando isso acontecesse, Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus falou que quando isso acontecesse, a igreja seria brutalmente perseguida. Onde mais nós vamos encontrar, além do sistema religioso, nós vamos encontrar o espírito da Babilônia, no sistema político e também na cultura. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura e apresenta várias pautas progressistas que representam a inversão dos valores sustentados pela palavra de Deus. E podem ser citados a apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e a legalização da prostituição. E isso, meus amados irmãos, isso é observado pelo que um autor de um livro chamado 1984 chamou de polícia do pensamento, que é o patrulhamento ideológico, o patrulhamento, e aqueles que não é que são contra, aqueles que não são favoráveis, que não se manifestam, são considerados fundamentalistas. Os irmãos sabem que não faz pouco tempo houve uma proposta para fazer uma lei no Brasil para tirar da Bíblia Sagrada vários textos que, segundo os autores, são textos
que estão na contramão do progresso da humanidade. Então, irmãos, há todo um conjunto que representam os formadores de opinião, a grande mídia, as artes, a literatura, a educação. Esse conjunto promovem uma doutrinação contrária à fé cristã, oposta à fé cristã. Então, é aí que entra a nova cultura. E aquele que não for politicamente correto, nesse contexto, está sujeito a ser perseguido, ser processado e ser julgado. Onde mais que o espírito da Babilônia se apresenta de maneira visível? Número 3, no sistema econômico. O livro do Apocalipse diz que os comerciantes, os mercadores, por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade, induzidos pelo espírito da Babilônia. Então mostra como isso é lucrativo para o comércio, é lucrativo para os governos e, por consequência, criam empregos, geram rendas e, meus amados irmãos, seduzem. O autor da nossa lição usa uma outra palavra. Ele diz: subornam os cidadãos movidos por avareza, por dinheiro e por poder. E as pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas em prejuízo do próximo. Os irmãos se lembram lá daquela cidade onde os apóstolos chegaram e pregaram? Mas ali havia um comércio, uma indústria e um comércio de imagens da deusa Diana dos Efésios. E houve uma forte oposição de todo mundo. Quer acabar com os empregos na nossa cidade? Quer acabar com a indústria e o comércio? Nesse sentido, a sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e do consumismo desenfreado. Então, meus amados irmãos, o nosso autor, ele diz que o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, e os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Nosso último tópico, irmãos, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. E como é que nós ficamos? Como nós vamos estruturar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações? Número 1, não negociar a ortodoxia bíblica. A Bíblia é aquilo que se contém. Ninguém precisa reescrever. Ninguém precisa encontrar outras palavras politicamente corretas para substituir por aquelas que foram advindas da boca de Deus. Assim diz o Senhor.
ou aquelas palavras nas cores vermelhas. Então, irmãos, a Bíblia continua sendo a nossa inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Então, por conseguinte, diz o nosso comentarista, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavras de Jesus, conforme Mateus capítulo 24 e versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, irmãos, como é que nós vamos identificar se algo tem uma fumaça da ação do espírito da Babilônia, do espírito do anticristo? Como é que nós vamos identificar? E como é que nós vamos resistir? É por meio do conhecimento da palavra de Deus, mediante o estudo da palavra, o estudo bíblico, o estudo sistemático, o estudo doutrinário da palavra de Deus. Eu vou dizer para os irmãos, com muita convicção, que as igrejas que não colocarem à disposição das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos um ensino pleno, completo, bíblico da palavra de Deus, ela não preparará as pessoas para identificar e para resistir ao espírito da Babilônia, porque obviamente para resistir tem que primeiro identificar. Então, irmãos, a palavra de Deus é inegociável. Não estou falando de enfrentamento, nem de briga, nem de discussões. A Bíblia nos proíbe a ter certas conversas com alguém. A Bíblia diz: não dê pérolas aos porcos. A Bíblia nos proíbe em entrarmos em certos debates e certas conversas. Agora o apóstolo Pedro, ele nos trouxe a revelação como isso deve ser feito na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: primeiro, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Segundo, prepare-se para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Nós pregamos o Evangelho, porém, cada um faça da sua vida o que quiser. A nossa parte é pregar o Evangelho. Nós não vamos convencer ninguém. Aqueles que resistirem ao convencimento do Espírito Santo, deixa eles para lá. Agora tem uma coisa. A Bíblia diz que todas as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Então, você chega em casa e quando você estiver diante de um fato concreto, pegue essa escritura do apóstolo Pedro, em sua primeira carta universal, capítulo 3,
e medite, e a Escritura e o Espírito Santo vai lhe dar as estratégias. Segundo, formar o caráter de Cristo. O caráter de Cristo refere-se à nova vida, ao modo de pensar e de agir e de atuar daqueles que pertencem a Cristo. Para isso, é preciso dar lugar para que o Espírito Santo desenvolva o caráter de Cristo em nós. Glória ao nome de Jesus. E terceiro, aguardar a vinda de Cristo. Glória a Deus. Porque tudo isso é um cenário preparado para o arrebatamento da igreja, que ocorrerá antes da grande tribulação. Então, irmãos, diante desses eventos, nós somos exortados para que esperemos o Senhor em oração, em vigilância, aguardando a bendita esperança, enquanto isso, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. E se a Bíblia diz que é possível viver no presente século uma vida de integridade, de santidade, de autodomínio, se a Bíblia está falando isso, é porque é possível. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver esta vida inteligente neste século. Santidade, integridade e domínio próprio. Glória a Deus. Olha, meus amados irmãos, tudo isso não é para deixar a gente triste. Tudo isso é para deixar a gente alegre, sabendo que Jesus breve virá. Jesus breve virá. Não fique tão apegado às coisas deste mundo, porque Jesus breve virá. Oh, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela revelação. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo apoio que nós temos do Espírito Santo. Oh, aleluia. E da igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ó Senhor, que honra compor, Senhor, a eleita, a escolhida. Que honra, Senhor, é para nós. Como esperamos o momento em que nos uniremos ao Senhor Jesus. Então, Senhor, juntamente com o Espírito, nós juntamos as nossas vozes dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E todo aquele que ouve diga: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.